Então, pessoal, então boa noite para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês desmistificando os testes automatizados, tá? Meu intuito aqui hoje é contar um pouquinho para vocês e ajudar vocês, principalmente nessa empreitada de quando você fala de testes unitários, testes de aceitação, TDD. Então, antes de eu começar, eu queria perguntar um pouquinho para vocês. Quem faz testes aqui? De verdade. Automatizado. Quem faz teste automatizado? Quem faz TDD? Quem sabe o que é um teste unitário? Já fez um teste unitário? Aceitação? Beleza. Vamos lá e definir um pouquinho melhor sistemas para vocês, tá? Vamos lá que isso aqui travou. Bom, primeiro me apresentando, então meu nome é Guilherme, trabalho na Legal Media Brasil junto com o Ravan e com o Zizato. Sou co-organizer dos meetups de Lara e também dos hangouts da comunidade, tá? Tá aí meu Twitter, quem quiser me seguir depois. Bom, quando você entra no mundo de teste, a primeira coisa que você vê é esse amontoado de palavras, essa sopa de letrinha que vocês têm e vocês encaram normalmente quando vocês começam a testar. Muitas das pessoas ficam perdidas. Eu já vi muita gente não sabe por onde começar, de tanta coisa que tem nesse mundo. E hoje meu objetivo é esclarecer esses pontos que eu deixei mais claros. Entender um pouquinho como funciona um teste, o que é um teste automatizado, o que é um teste de aceitação, como que eu construo isso dentro da minha aplicação, tá? E eu vou fazer depois um finalzinho, quizzes com vocês, para vocês tentarem identificar que tipo de teste eu estou fazendo aqui. Então, teste. Então todo mundo falou que... Todo mundo já testou aqui? Quantos? Não, todo mundo testa. Vocês pegam lá o botão, clicam no botão e vê se o resultado está esperado. Vocês já estão testando. É um tipo de teste? É um teste bom? Funciona, mas é um teste manual. Então, no primeiro momento, vocês têm que entender que um teste, para ele existir, seja qual for, ele tem um contexto e ele tem um resultado esperado, certo? Isso é um conceito básico que vocês têm que entender para qualquer coisa que vocês forem pensar em teste. Então, todo mundo foi lá, pegou o mouse, clicou no botão, viu se funcionou, apareceu o input para o usuário e foi. Só que isso não é tão escalável. Testes manuais, eles são bons? São, mas quando você tem uma quantidade de testes para ser realizados e um ser humano fazendo, você tem muitos problemas. Primeiro porque o ser humano cansa, porque o ser humano pode errar, e testes, eles têm que ter um resultado definido no final dele. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero criar para vocês e explicar para vocês é que tem muita gente que ainda acha que para fazer teste automatizado precisa ter framework funcionando. Ou o framework vai ensinar como fazer teste. E eu quero mostrar um exemplo básico de uma classe de produto que não precisa ter nada atrelado a um framework. E o meu objetivo é que esse método ele retorne o nome comercial de um produto concatenado com a marca dele, tá? Então vou tirar um pouquinho aqui para vocês. Vou pegar o Atom aqui. Bom, então vocês têm que imaginar que a implementação deve ser algo assim. Commercial name. Eu vou ter um get aqui e vou retornar this name concatenado com esse tracinho aqui, this brand. Certo? O que isso eu estou fazendo? Se eu criar uma instância desse produto e chamar esse método getCommercialName, o que ele vai fazer? Ele vai retornar. E eu posso pedir freneticamente para uma pessoa testar esse método e ele sempre vai retornar isso. Só que por algum motivo, em algum bug do sistema, isso aqui não aparece. O que vai acontecer? Pode ser que a pessoa pegue, pode ser que a pessoa não pegue esse erro. Então, vamos começar o seguinte. Para você criar um teste automatizado, o que você precisa? Bom, no mundo PHP você tem várias libs que podem te ajudar nisso. Em tese você não precisa delas, mas todo mundo acaba usando. Uma que eu estou usando aqui é o PHP Unit. Todo mundo conhece o PHP Unit? Já ouviu falar? Já usaram? Beleza. Então, fiz a coisa mais simples possível com o PHP Unit. Aqui eu marco o Bootstrap, que é para ele deixar as classes disponíveis no meu teste. E qual que é o diretório que ele está lendo, certo? Beleza. Qual que seria um teste automatizado para isso? Vou criar uma função test should get commercial name. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um caso, um contexto, certo? Que é o que eu comentei lá no começo para vocês. E a partir desse contexto, eu quero verificar
se quando eu chamar 1 milhão de vezes o método getCommercialName, retorna a mesma coisa, certo? Então eu vou criar um produto. O que eu vou fazer? Product name igual a product 1, product brand é igual a, sei lá, Makita. E quando eu chamar esse método aqui, product getCommercialName, o que ele tem que me retornar aqui? Pessoal? Product 1 Makita. Certo? Então, aqui está o primeiro teste que eu estou criando. Eu estou criando uma classe chamada Product Test, que ela estende o PHP Unit Framework Test Case, que basicamente são funções que ficam disponíveis na sua classe para você fazer o teste mais fáceis. Então, eu estou criando um contexto. Então, meu contexto é um produto. Eu estou preenchendo esses atributos que são importantes para mim testar. E depois, eu estou dando uma pequena asserção. Asserção que significa? Eu quero garantir que o retorno do meu método aqui, ó, seja exatamente isso daqui. Para facilitar, aqui no meu composer.json, eu não sei se todo mundo conhece a parte de scripts do Composer, que dá para você criar alguns alias aqui para facilitar o negócio. Então, em vez de eu ficar digitando vendor PHP Unit, eu vou digitar Composer Test. Então, aqui, deixa eu ajustar aqui para vocês. Deixa eu limpar. Mais um pouquinho. E agora? Então, Composer Teste. O que ele vai fazer aqui? Deixa eu ver o que deu pau. Project Class Not Found. Ops, lembrei. Tem namespace esse cara aqui. Examples. Vamos lá. Para garantir que tá ali. Beleza. Então, o que eu estou fazendo? Aqui eu criei um teste automatizado. Então, entendam, fiz um teste automatizado que basicamente garante que se eu mudar a implementação por acaso aqui, ó, ele tem que falhar. Ele está falando para mim que eu esperava Makita e não veio Makita. Então, com isso, eu consigo garantir com que, independente no meu processo de desenvolvimento, pode ser que aconteça algum desenvolvedor você querer apagar, ou a regra de negócio muda e você quer garantir estabilidade. Esse teste vai te ajudar a garantir que getCommercialName sempre vai retornar dessa forma que você está esperando. Certo? Até aí tudo bem? Tranquilo para vocês? Isso é um teste automatizado, tá bom? Só que é o seguinte, isso é um pouco estranho, porque quando você está falando de TDD, é a mesma coisa que um teste automatizado? Qual que é a diferença? Sabem dizer? Você faz o teste primeiro e depois você pode... Exatamente. Vamos definir um pouquinho melhor isso. TDD é um processo de desenvolvimento de software guiado por testes. Teste automatizado é eu criar um teste para uma classe que eu quero testar se a data está sendo formatada certa e eu faço. O TDD engloba um corpo a mais, ele é um processo em si. E esse processo ele é relativamente simples, com 3 passos você consegue fazer isso acontecer. Só que aprender e conseguir botar na prática isso gera um pouco de tempo para você pegar o jeito. Principalmente porque TDD ele se baseia nessas 3 coisas aqui. Que você deve, no primeiro passo, que é a fase red, escrever um teste que vai falhar. Por quê? Primeiro, para você garantir que não tem nenhuma funcionalidade que está sendo sobrescrita por aquilo. E você garantir que seu teste está falho porque não existe nenhuma implementação para aquilo. Se ele passar, tem alguma coisa muito estranha. Depois disso, você vai criar o código suficientemente para aquele teste passar. Somente isso. E você chega na última fase, que é de refactor, que é a hora de você melhorar o código que você está gerando, mais os testes. Então, como processo de desenvolvimento, tem que garantir esses 3 passos. As primeiras dificuldades que você tem quando você está trabalhando com TDD você às vezes não conhece bem o sistema, ou você não conhece bem os objetos. Isso vai te ajudar a conhecer cada vez mais o sistema sob demanda. Existem
outras ferramentas que vão te ajudar também além do PHP Unit, mas depois eu vou comentar com vocês também. Elas são bem legais. Qual que é a diferença prática de eu fazer um teste assim e fazer um teste assim? E fazer uma implementação assim. Do TDD, como que funcionaria? Vou comentar isso aqui, ó. TDD, em tese, você vai começar assim, ó. Vamos tirar isso aqui. Opa. Eu acabo comentando tudo aqui. TDD, você primeiro vamos escrever o teste, certo? Test should get commercial name. Ele vai criar um produto. New examples product name igual a product brand igual a Makita. This search equals get commercial name. Então, eu gostaria que, nesse caso de uso, eu tendo um produto, retornava um nome comercial dessa forma aqui, certo? Opa, deixa eu trocar só os lados da asserção aqui. Isso aqui faz diferença. Bom, vamos confirmar se isso aqui está falhando. Deixa eu ver. Get commercial name. O que aconteceu? Quando eu rodei exatamente esse teste, ele está falando para mim, ó, não existe esse método get commercial name no produto. Você está viajando. Então, isso é um bom indicativo de que essa funcionalidade não existe. Então, você começa escrevendo o teste. Escrevi o teste, o que eu vou fazer? Bom, aqui está falando para mim que não existe um método definido, certo? O que eu vou fazer? Get commercial name. Ele falou para mim que o método não existia. Agora ele existe, certo? Mais nada. O que eu vou fazer? Rodar os testes. O que ele vai falar para mim? Que ele está tentando pegar a string product2-Makita. Foi o que eu esperei, que eu estava esperando no meu teste, e retornou null. Beleza, o que eu vou fazer? Vamos lá. Return, qual que é o nome? Product2-Makita. Pronto, passou. Só que, vocês acham que isso aqui tá certo? Não. Eu só tô, como eu disse, fazendo com que meu teste, o meu cenário de teste, seja o suficiente para cobrir o código. Então, por exemplo, eu tenho esse cenário aqui e eu quero que retorne dessa forma. Mas não está funcionando ainda. Isso não é reimplementação. Então, a gente volta para o terceiro passo. Eu preciso fazer um refactor aqui? Em questão de código, não tem muito o que mudar. Mas isso aqui está errado ainda. Então, vamos lá. Segundo passo, eu vou voltar na face red. O que eu vou criar? Eu vou criar um que a gente chama no PHP Unit. Todo mundo conhece Data Provider? Beleza. Data Provider, ele é uma forma de facilitar você gerar vários test cases baseado em vários inputs. Eu vou te mostrar um pouquinho como funciona. Bom, então como funciona? Você coloca uma annotation Data Provider e coloca o nome de uma função que vai ficar disponível aqui embaixo. E ela não é um teste especificamente, ela só vai retornar dados para a minha função. Como que isso aqui vai funcionar? Lá no meu test case eu vou ter isso aqui, ó. O name, o brand e o expected. Certo? Coisa básica. Então aqui, ó, eu vou trocar, em vez de eu colocar um valor definido, eu vou colocar name. Aqui eu vou colocar brand. E aqui eu vou colocar o resultado esperado. Como que o Data Provider funciona? Ele é um array de arrays. Então, cada linha desse aqui, ele vai gerar três asserções. 3 vezes ele vai rodar isso aqui com esses 3 parâmetros. Com essas 3 vezes. Cada item desse array na ordem, os parâmetros que vão ser passados. Então, por exemplo, o name, product 1, brand, por exemplo, o resultado esperado que seja product 1 traço brand, certo? Se eu colocar product somente e não colocar brand, o que tem que ficar?
Só product. Não tem que ficar o traço, certo? Beleza. Vou colocar só esses dois casos aqui por enquanto. Só pra gente fazer. Então eu coloquei esses casos e é assim que o meu objeto deve se comportar. Então eu estou testando o estado do meu objeto, mais os métodos estão sendo chamados, beleza? Então vou rodar, o que vai acontecer? Vai quebrar tudo. Porque ele vai falar que passando product1 brand e o esperado seria product1 traço brand, ele está retornando uma Akita, que não tem nada a ver. O que você tem que fazer? Bom, vamos refatorar isso aqui. Primeira coisa, fazer uma coisa básica aqui. Name. Vamos concatenar a string aqui bonita. This brand. Beleza, ele está falhando ainda. Por quê? Porque quando ele está passando product1 e vazio aqui, uma string vazia, ele está colocando o traço, certo? Qual uma forma de fazer isso aqui? Por exemplo, raw name, isso aqui. Se tiver this brand, eu coloco raw name com this brand. Por exemplo, eu coloco aqui. Vamos ver se passa. Beleza, passou. Então, agora eu estou na fase, passei a fase verde, vou entrar no processo que a gente chama da fase de refactor. Como que eu posso refatorar isso aqui? Por exemplo, aqui, em vez de eu chamar direto a propriedade dentro da classe, eu posso criar um getter. Vou dar um exemplo. Getter getBrand. Vou dar um return. E aqui eu vou substituir. Para cá. Para cá. Tem que alterar o meu teste? Não. Então meus testes continuam passando. Mesma coisa se eu quisesse mexer aqui no thisName. GetName. Vou criar um outro getter aqui. Opa. Ó, você pode perceber que esses métodos, mesmo eu refatorando, mesmo eu mexer o máximo possível para deixar meu código bonito e lindo aqui, eu não precisei mexer nos testes. Isso é um ponto que vocês têm que tomar cuidado. Às vezes, quando você está desenvolvendo, você tenta modificar os seus testes para que o seu código também facilite passar. Só que isso, na verdade, às vezes é um problema de design. O TDD, ou o processo de desenvolvimento, ou os testes, eles vão sempre ser um smell para o seu código. Eles vão falar assim... eles nunca vão te dizer qual que é o design certo. TDD, qualquer prática de teste. Ele vai falar que seu teste está cheirando mal, está ruim e você precisa mexer. Então, o design ele vai surgir disso. Então, por exemplo, o PHP Unity, junto com outras ferramentas de mock, que são, por exemplo, o Mockery, eles não são tão estritos quanto, por exemplo, o PHP Spec, que já é bem estrito, bem chato quando é questão de unitário. Ele vai encher seu saco para você quebrar bem as classes. O PHP Unity dá para você dar umas gambeladas. Mas o PHP Spec é um pouco mais chato quanto a isso. Tá? Qual que é a diferença? Vocês entenderam a diferença entre os testes automatizados e TDD? Ficou claro isso para todo mundo? Qual que é a diferença? Na verdade, você se orientar aos testes para criar a implementação. E não o contrário. Que um teste automatizado é só você testar. Tá? Vamos lá. Então, um exemplo que eu passei. Só que quando você está desenvolvendo, um outro conceito que aparece, você vai falar, what the fuck, o que é isso? Pirâmide de teste. Não é conspiração Illuminati, não é nada. É simplesmente o que os seus testes estão tentando fazer. Você tem que entender que existe um conceito por trás disso, que é o seguinte. Teus testes podem, na sua suite de teste por inteira, você tem níveis de... como você está testando dos seus componentes. Por exemplo, o teste unitário, que é um conceito que aparece bastante, é quando você propriamente está testando um componente, na verdade, um objeto em si, exclusivamente ele, sem ele uma dependência externa. Sem você tocar no banco, sem você tocar no disk, sem fazer um request, é somente aquela classe por si só.
Qual que é a vantagem dos testes unitários? Eles vão ajudar no refactoring, eles vão ajudar na estabilidade também. São testes menos sensíveis a mudanças de UI e essas coisas, porque ele não deveria, não necessariamente isso, mas ele vai ter ele é mais quebrado a maneira como você testa. Então, olhando essa pirâmide, você tem que olhar assim, isso aqui é a quantidade de testes que você tem que ter na sua suíte. Então, testes que sejam dessa forma, tá? Por exemplo, aquele teste inicial que eu fiz com o nome, ele é um teste unitário? O que vocês acham? Sim. Ele toca disco? Toca banco? É uma dependência de uma outra classe para você fazer aquilo? Então, ele pode ser considerado um teste unitário. Você está testando uma função específica. Beleza? Quando você fala em teste de integração funcional, ou seja o que for, são testes que tocam mais componentes e você quer testar isoladamente. Na verdade, você quer testar esses componentes de uma vez só. Vou dar um exemplo. Sabe os test keys que vem no Laravel, 5.1, no 4? Eles são funcionais ou são unitários? Integração. Funcionais. Por quê? Porque eles tocam mais componentes do que você definitivamente precisa. Não são ruins, mas eles são para esse tipo de caso aqui. Isso mesmo. Eles são para o caso onde você precisa de testes de integração. Aonde você vai ter uma certeza de que, vou dar um exemplo, num caso de uso que você quer testar de ponta a ponta, que quando você inserir um cliente lá no seu banco de dados e o cara acessar a página X, ele vai ter permissão ou ele vai verificar um botão, alguma coisa do tipo. Você está testando mais componentes. Um ponto legal também para se mencionar, muitos dos... Quando você pensa em open source, tem muito teste unitário. Deveria ter. Por quê? Porque isso gera estabilidade também para eles. Podem ter testes funcionais? Podem ter, mas eles são menos casos ainda a se encontrar. E aceitação é mais ou menos, se você pensar como integração, que muda a linguagem e a forma com que você encara os testes. Por quê? Acceptance, imagine um cliente tentando entender a tua funcionalidade e se ela é coesa aquilo ou não. Por exemplo, se eu clico no botão na página X, ele deveria me aparecer um relatório. Essa é a visão negócio, business rules lá, e é isso que ele espera que funcione. Qual que é a desvantagem de testes de aceitação? Eles são mais lentos. Por isso que eles ficam no topo também na pirâmide. Sua suíte de teste não precisa ter tantos testes de aceitação. Em tese, você tem que ter uma boa base de testes unitários que vão ajudar em refactoring, bom design de código, entre outras coisas, menos testes de integração e menos de aceitação. Não que a aceitação seja ruim, mas que ele tem casos específicos que você quer. Existe um outro conceito, eu vou comentar um pouquinho depois, que é o de documentação. Que é quando você fala sobre Behat, é quando você fala sobre qualquer outro tipo de ferramenta que você usa para documentar o seu sistema de uma forma um pouco mais viva, usando código de verdade. E no Laravel? Tem várias formas de você utilizar no Laravel. Mas um recado que eu tenho para dar para vocês a documentação deles é boa, tem bastante coisa lá interessante, só que olhem para os testes que vocês estão escrevendo e tentem enxergar se eles estão unitários, se eles estão funcionais, ou integração, ou se eles estão mais de aceitação. Por quê? Isso vai fazer com que durante o desenvolvimento da tua aplicação, você vai sentir lentidão. Porque às vezes o seu teste está tocando coisas que não deveria e não precisaria tocar. Porque você está tocando, sei lá, o banco, ou você está tocando qualquer outra coisa que não é o que você precisa para fazer sua aplicação. Então tome bastante cuidado com isso. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. É o quiz final para ver se vocês entenderam aqui. Bom, eu peguei baixei o Laravel aqui, coloquei na minha máquina e eu peguei o teste basic example dele. Esse teste aqui, que tipo de teste é? Olhando só, independente do que está escrito aqui em cima, se você vê this, visit, see, Laravel 5, que tipo de teste é esse? Aceitação? Por quê? Com a rota, ele renderiza um arquivo e você quer vasculhar naquele HTML. Não. Na visão do usuário, ele vai visitar uma página e quer enxergar aquela coisa. Por quê? Porque o usuário quer enxergar aquela coisa, porque é a regra de negócio. Se for regra de negócio, se isso propriamente
mostrar como uma regra de negócio, é um teste de aceitação. Mas se você está querendo testar simplesmente renderização, eu quero ver se aparece na página isso daí. Mas não estou nem aí se é regra de negócio. Isso aqui pode ser encarado como um teste de integração. Porque você está tocando controller, você está tocando request, está tocando response, render de view e um monte de coisa que você pode ter na tua view que você nem sabe o que tem. Então são vários componentes juntos. Esse tipo de teste, você vai testar mais camadas. Eles são mais frágeis porque vai depender de uma variável que está disponível na view, se você declarou ela. Vão ser testes que vão ter mais overhead para se implementar. Porque você tem que deixar mais componentes disponíveis. Agora tem esse segundo aqui. Que tipo de teste é esse? Unitário, integração ou aceitação? Você pensar nesse contexto de integração para pessoas. Exatamente, integração. Por quê? Porque seu teste toca o banco. Ele necessita que o banco seja limpo ou necessita que o seu banco esteja num formato adequado para esse teste rodar. Um teste unitário não deveria ter isso. Ele deveria somente verificar se eu salvando o usuário... Porque, imagine o seguinte, o método save. Quem que testa ele? O próprio Laravel. O próprio Laravel tem essa suíte de teste para isso. Você precisa retestar o save se ele salva no banco propriamente dito? Se você quisesse, você poderia. Não digo que isso deveria ser evitado. Eu só digo que tome cuidado no exercício dos seus testes para vocês não fazerem muito isso. Por quê? Seus testes vão começar a depender cada vez mais de coisas externas para rodar. Banco, Elasticsearch, qualquer outra coisa. Isso vai lerdear seus testes e vocês vão ficar bem bravos quanto a isso. Se tivesse um mock nessa user, seria um teste de habilidade. Sim, porque quando você está testando, por exemplo, você está fazendo should receive save, alguma coisa assim do tipo do Eloquent, o que você está fazendo? Você está falando, eu só quero garantir que chamando o meu método save, ele esteja chamando. Eu não preciso saber se salvou no banco. Vocês precisam saber se tem migration. Exatamente. Em tese, seus testes unitários, se você pode tirar o banco, você pode tirar qualquer coisa fora dele, não vai precisar disso. Outro conceito também que eu não acabei colocando aqui, mas que é interessante saber. Coverage. Todo mundo sabe o que é coverage? De testes? Sabem? Não? Então, coverage é um conceito de que você consegue, através do seu teste, cobrir linhas de código com aquele teste. E garantir com que os seus testes passem naquelas linhas, chamando aquelas funções. Por exemplo, aquele projeto aqui, vou dar um exemplo. É que eu não consigo gerar aqui rápido porque meu Xdebug não está habilitado. Mas resumindo, olhando esta função aqui e esse teste, eu consigo garantir que ela tem 100% de coverage. Por quê? Eu cubro o caso onde eu tenho o produto e a brand. Eu cubro o caso quando não tem brand. Então aqui eu consigo garantir 100% de coverage desse método. Se, por exemplo, eu tiro esse test case, eu não sei como que ele calcularia isso aqui, mas, por exemplo, ele deixaria com essa parte aqui não passando no coverage, porque não tem nenhum teste cobrindo esse caso. Então, o conceito de coverage, ele é aplicado em cima de quem? Dos nossos testes unitários. Os testes unitários é que devem usar o coverage. O coverage não pode ser por aceitação entre outras coisas, porque você mascara os seus testes. Isso é um detalhe importante também quando você está falando de suíte um pouco maior. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Deixa eu ver. Vou pegar aqui do level. E esse daqui? Esse é unitário? Unitário, aceitação, integração. Unitário. No conceito dele, sim. Mas também, dependendo de como você interpretar, pode ser até aceitação. Por quê? Porque você só está garantindo que eu retorno o nome que tem que ser dessa forma aqui. É só isso. Exatamente. Exatamente. Se eu tiver na minha classe, se ela precisar de outras coisas para eu conseguir dar um get name, significa que minha função está acoplada com muitas outras coisas que de repente eu não preciso, e entre isso você tem uma alta dependência de outras de coisas externas para rodar um get name, por exemplo. Você está fazendo consulta no banco, sei lá. Então, assim, testes é uma coisa bem legal, você aprende bastante quando você começa a mexer com isso. Isso daqui que eu tenho para passar para vocês é um início. Não eu vou dizer assim, é o suficiente para vocês começarem.
eu digo que vocês têm que procurar mais resources, olhando para aquelas coisas que eu comentei aqui em cima, da minha sopa de letrinhas. Olhando aqui, tem várias coisas que eu não comentei. Por exemplo, quando a gente fala de mock, stub, spy, entre outros conceitos, para você tentar olhar para as tuas dependências e falar daquela classe, como que eu interajo com elas, qual que é o meu objetivo, entre outras coisas, tá? Isso é o básico que vocês têm que entender para começar a chegar em casa e começar a criar os seus primeiros testes à meia-noite na casa de vocês. Beleza? Então quero ver uns pull requests lá no GitHub quanto a isso, por favor, uns repositórios criados. E que eu tinha para falar sobre teste hoje era isso. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Tá aí meu LinkedIn, depois eu vou colocar no... Dúvidas? Eu vou abrir na sopa de letra. Pode falar. No contexto do Laravel, tá? Eu estou desenvolvendo uma aplicação única, sabendo de todos os Laravel. Vamos pensar que eu vou fazer uma aplicação de sistema de vendas, algo simples, Modo TDD. Vamos lá. Primeira coisa, sistema de vendas. O que eu preciso na venda? Eu tenho um cliente. Então eu vou criar minha primeira classe, por exemplo, user test. Será a primeira minha seção. O usuário tem que ter um nome. Faço lá meu código, meu test case para quê? O usuário tem que ter um nome. O usuário tem que ter, sei lá, nome preenchido, então CPF, você vai colocar ali. O usuário tem que ter um CPF válido, aí você vai colocar vários casos. Então você começa a desenhar a sua aplicação pelo básico. Então imagine um objeto em si que você vai criar, de repente você vai ter produtos, de repente você vai ter orders, por exemplo. Você começa por um, e a partir disso você cria um caso de teste no TDD que vai falhar, depois você vai criar o que passa, e depois você vai refatorar. Não tem uma fórmula mágica de como você começar. Você tem que imaginar como se você estivesse desenvolvendo a aplicação sem testes. Como que você começaria? Você começaria por uma classe de users? Pela de orders, por exemplo? Uma classe de user uma entidade. Não faz sentido testar isso ou não? Se você tem métodos que não são testados pelo Eloquent, sim. Aí você tem que lembrar o seguinte. Tem testes que você quer testar estado. Tá? Estado significa, aqueles testes que eu fiz, eu estava testando o estado do meu objeto. Se eu seto o nome e seto brand, eu espero que se eu chamar getName, o estado do meu objeto tenha essa resposta. Certo? Existem outras formas que você só quer testar a chamada do método. Certo? Que é o caso dos mocks. Então o mock, você vai só garantir que se eu chamar, vou dar um exemplo. Se você está fazendo uma coisa um pouquinho mais acoplada, no método save, você valida se o usuário é pronto para salvar para depois você salvar no banco. Então, no Eloquent, se eu não me engano, no 4.5 não deve ter ainda, algum helper para você falar. O user, por exemplo, mais fácil. Então, imagina aqui. Should save user. Esse é o do código, tá, pessoal? Não sei se tem que lembrar aqui. Bom, o user, sei lá, por exemplo, você vai dar um save, vai salvar no banco, certo? Mas, por exemplo, o Eloquent, ele tem o save. O que ele vai fazer? Ele está garantindo só que eu estou chamando o método save lá do Eloquent, quando eu chamar save o usuário. Porque na minha implementação pode ser que no método save, por exemplo, ele só vai chamar tem o método valid, aí ele dá um current save. Por exemplo. Então aqui você está testando só se a chamada do save foi feita no Eloquent, mas você não está batendo no banco e inserindo, de fato. Assim, existe uma... Quando você está fazendo isso, obviamente,
Existem outras formas de você fazer. O Elopage vai usar um estilo mais Active Record Pattern, certo? Quando você está usando um data mapper alguma coisa, obviamente as suas regras, a forma de você persistir no banco, você vai ter uma entidade separada para isso, da sua entidade realmente que você tem os atributos propriamente dito. Então vai ser mais fácil de você testar algumas coisas, porque você está separando a responsabilidade. Mas assim, o conceito de modo, que você comentou, mas eu estou testando de novo, você não está testando de novo, você só está garantindo que a chamada foi feita. Porque você confia que o save do lado funciona. O que mais? Tem mais um exemplo? Na verdade, é o seguinte, isso é uma aplicação na área da bem básica, assim, o controller, o view e a model. O que eu testo nesse caso? Model. Model você testa tudo aquilo que vai te dar confiança para você deixar seus testes, para você sentir confiança em refatorar. Vou dar um exemplo. Você tem um método, que eu falei do getName, por exemplo, no user. Você quer garantir que aquilo sempre funcione e se alguém mexer, dê pau. Você vai criar um teste para aquilo. Você vai retestar o celular salvando? Por exemplo, se você está pensando numa pirâmide unitária? Não. Você não precisa. Você só tem que garantir que aquele método seja chamado. Quando você está falando de modo, você pode testar as chamadas API do Elephant, você pode testar se você tem um outro método fora isso, que vai fazer validação, qualquer coisa externa, qualquer método unitário você vai testar. Todo método que você tem no seu modo você vai testar. Quando você está falando de controller, ou você testa da forma unitária, que significa você instanciando uma classe de controller de fato, dando um new nela e passando os atributos que precisam para ela existir. Vai chamar a action index, ou vai chamar a action create e vai ver se ela retorna a view que você estava esperando, renderizada, por exemplo. Ou você vai fazer do modo funcional, que é quando você usa esse conceito aqui, ó. Por exemplo, se eu acessar essa rota, ou isso pode ser tanto o RI do cara, ou tanto uma action em si, o controller e a action que você quer ver alguma coisa, você pode também, não tem problema. Só que esse tipo de teste vai ser um pouquinho mais lento. Por quê? Vai mandar um request, iniciar o controller, mandar as coisas, terminar, dar um teardown e acabou. Enquanto o outro é levantar o objeto, passar e matar. Entendeu? Controller você vai testar cada action. Você deveria testar, se você tem ifs ali, não gosto, mas você deveria testar todos os casos de uso, se está falhando ou não. Das actions, seus controllers deveriam ser bem limpos, não deveria ter tanta coisa no controller, e despachado para outras classes. O que mais? Quebre bastante serviços, quando você está usando o seu Elephant Model, quebra repositórios também vai te ajudar bastante. Comece a despachar essas responsabilidades, isso vai ajudar para que seus testes fiquem também mais claros e mais fáceis de testar. Mais uma coisa? Pode? Pessoal, quem já testou o próprio PHP, ou a própria linguagem do PHP? O PHP tem uma suíte de testes da linguagem PHP igual ao Laravel. O PHP hoje tem a suíte de testes também do GitHub, né, que a ferramenta que roda isso, o tipo de teste é o PHP. É o PHP teste, não sei o nome é esse. Mas é bem bacana, que é um arquivinho que você escreve, ele tem umas regrinhas igual a que tem, ele é muito mais simples de escrever do que o PHP. Tem gente que fala que ele é um tipo de escrita de teste de aceitação, então você pode ter na sua assinatura a parte de teste de aceitação, em vez de usar patch, int ou outras ferramentas do tipo, você pode escrever em PHP, por exemplo. Mas voltando ao Java, o PHPSP costuma participar dos eventos de Test Fest. São festivais que são feitos todo ano, próximo da liberação das versões maiores do PHP, né? Vai sair a série agora em novembro. E a gente está bolando para fazer mais um Test Fest, mais um festival, e convidar todos vocês, chamar todas as comunidades também, do grupo, e quanto mais vocês puderem ajudar a montar aí. E vai ser bem legal. O ano passado a gente participou, mandou uma série de testes. Se você tiver interesse, tem PHP
PHP, o PHP é muito legal. É muito simples. Pode dar uma olhada lá. Fora do PHP Unity, quais outras ferramentas de teste? Tá claro, vamos lá. PHP Unity são nossos testes, tanto utilitários quanto integrados, a gente acaba usando o PHP Unity. Só tem um detalhe que eu queria comentar, que para mim foi depois que eu acaba desenvolvendo outras coisas, principalmente dúvidas sobre Behat e esses caras. É um conceito bem interessante, mas quando vocês às vezes tentam... alguém já viu o Behat? Quem já viu? Nunca? Bom, o Behat é uma forma, ele se diz como Live Documentation, que é basicamente você tem uma forma de escrever em inglês etapas que vão exemplificar uma funcionalidade, uma user story do usuário. Por exemplo, eu como cliente gostaria de cadastrar meu nome para que eu possa aparecer no site inteiro. Eu criaria esse caso de uso escrito numa versão em inglês. Isso necessitaria de uma implementação. Uma implementação, por exemplo, para cada linha que você está colocando. Preparando o seu setup, fazendo a asserção e garantindo que aquilo está rodando. Qual que é a vantagem disso? Você tem uma documentação viva. Uma coisa que, a parte mais de boa que eu digo, é que normalmente a gente acaba usando o Behat como forma de aceitação propriamente dita, ferramenta de aceitação. Mas existem várias coisas falando sobre isso, e o ideal é que você use mais como processo de documentação. Você não tem no Agile em si, que fala que você deve escrever menos documentação, mas não significa que você não deve escrever. É uma forma de você, para as suas coisas que, imagina um desenvolvedor chega na sua empresa, e ele tem que entender como funciona uma regra de preço maluca para mostrar o produto no site. E meia dúzia de pessoas que sabem, essas pessoas, meia dúzia nunca aparecem na empresa. Ali você tem uma forma que, se quebrar a funcionalidade, você consegue ler ainda e entender muito mais fácil do que você ficar olhando esses test cases aqui para entender qual é a funcionalidade no final. É uma outra forma, além da pirâmide, você tem um cara fora que a gente chama de Live Documentation. É bem interessante. A gente usa, em alguns casos, para essas coisas que são mais voltadas para o negócio e ele gostaria de entender como está visualmente. Então a gente usa Behat. No começo, vou ter que confessar, no começo tem algumas coisas que a gente acaba escrevendo mais caráter de aplicação que não é tão ideal, mas tem outras coisas que a gente acabou fazendo bem nesse caráter e a gente foi aprendendo na versão mais live documentation da coisa. Então é basicamente isso. Eu particularmente já aprendi um pouquinho com PHP Spec, gostei. Bem chita, mas bem legal, você aprende bastante com ele. E basicamente isso. Mais alguma pergunta? Alguém não entendeu ainda como começar a chegar na sua casa e testar? Não, tô falando sério. Dá pra começar? Vocês vão se sentir confortáveis pra começar? Então se vocês não se sentirem ainda, me procurem depois, eu ajudo vocês se vocês precisarem. Porque eu acho que é um conceito, como desenvolvedor, é um baita de um grow up tanto na carreira, mas também no aprendizado. E isso também a gente pega em nosso texto quando a gente está contando. Eu recomendo assim, para você entender o conceito de teste, só como conseguir fazer um teste. PHP Unity. Se você pede um assert equals, cara, bota 2 igual lá e vê se está igual. Só isso. Então, não precisaria, mas usa o PHP Unity para começar a escrever seus testes e entender como funciona o esquema de coverage e teste automatizado. Fez isso, você vai chegar no framework e vai falar, tem essas facilidades, mas você já vai encarar que dentro do seu framework, são coisas às vezes que estão funcionais, que estão em muita integração ainda, os testes. Aí você vai ter o discernimento de falar, não, eu quero fazer um teste unitário. Tá? Uma organização que eu recomendo, quando vocês estão criando a aplicação de vocês no framework, tentem quebrar assim.
Você vai ter teste, já passa teste de vocabulário, certo? Não lembra? Em vez de vocês começarem já a jogar suas classes lá de teste, tem uma chamada Unit, Integration e Acceptance, certo? Dentro de Unit, você vai ter vários componentes que você precisa testar. Módulos, serviços, controllers. No integração, você vai ter componentes gerais. Por exemplo, você pode estar testando um controller, um controller que está maior lá, que você quer fazer um teste mais integrado. E no Acceptance, quando houver necessidade, quando você falar, isso eu preciso testar para garantir integridade ponta a ponta. Pronto. Eu queria ali também. Nunca se orientem a... Meu framework tem modules, tem controllers e repositórios. Eu tenho que criar na minha pasta de teste modules, repositórios e controllers. Você não sabe que tipo de teste está fazendo aqui. Essa questão de nomenclatura importa muito como você escreve o teste. E até para entender o que realmente eles fazem. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, quero ver amanhã todo mundo no GitHub criando repositório de teste, beleza? Fechou? Qualquer dúvida, deixa eu colocar meus contatos. Adicione, façam o que vocês quiserem, manda pra mim que a gente dá um jeito aí de teste de uma coisa bem legal pra vocês atacarem. Fechou? Então era isso. Obrigado, pessoal.